Ou antes da gente começar... Ah, já está. Depois eu respondo. Então tá. Bom dia a todos vocês. Posso continuar? Bom dia a todos vocês. Gustavo está falando alguma coisa? Não. Oi. Ah, tá. Agradecemos a presença de todos e vamos dar início a mais um webinário da série Pesquisa em Covid. Esses webinários estão sendo feitos todas as sextas-feiras, às 11 horas. É uma iniciativa não só da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, mas também da nossa reitora, da reitoria, que nos solicitou essa demanda, junto com o Comitê de Enfrentamento do Covid, Hospital São Paulo e todas as unidades universitárias que estão nessa rede aí de combate e de pesquisa ao Covid. Quero agradecer a nossa coordenadora de pesquisa, a professora Marimélia Porcionato, que vai coordenar o webinário, e principalmente aos nossos palestrantes, o Gustavo, a Roberta, o Rodrigo, por vão nos presenciar aí com conhecimento. Obrigada a todos. Obrigada, professora Lia. Eu gostaria de pedir que a Roberta e o Rodrigo também abrissem a câmera, que aí o pessoal já vê vocês, enquanto eu faço a apresentação. E aí, só avisando o pessoal que está assistindo pelo streaming, a gente tem nessa tela que vocês estão visualizando agora, as instruções, né, que a gente segue nesses webinários. Gustavo, por favor, desliga o seu microfone, por favor. Obrigada. Então, vocês estão assistindo pelo streaming e vocês podem nos fazer perguntas, né, que vêm pelo bate-papo. Então, os 3 palestrantes vão apresentar na sequência e depois eles aí a gente vai começar a fazer as perguntas. Mas se vocês quiserem fazer as perguntas já durante a apresentação deles, vocês já podem mandar, que aí eu vou compilando e passo para eles quando acabarem as apresentações, tá? Já vou até fazer um comentário, o Matheus Menezes, aí eu já aproveito e passo para os 3 palestrantes, que ele é estudante do primeiro ano de medicina e é do DCC, e eles estão organizando a criação de uma revista de divulgação científica com linguagem acessível. E ele gostaria de entrar em contato depois com vocês, né? Então, eu já estou aqui fazendo a apresentação, e aí acho que ao final vocês podem passar os e-mails para fazer o contato com o Matheus. Então eu vou agora passar a apresentação dos 3 palestrantes, né? O Rodrigo Portes Urechino, ele é bacharel de Ciências Biológicas, em modalidade médica, biomedicina, pela Unesp, tem mestrado e doutorado pelo programa de farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e também um pós-doutorado também pela Unifesp, com um estágio sanduíche na University of Cambridge. No Institute of Medical Research. E atualmente o Rodrigo é professor adjunto do campus de Adema, da Unifesp, e ele atua em neuropsicofarmacologia, com ênfase em envelhecimento cerebral, doenças neurodegenerativas, apoptose, autofagia e neuroproteção. O segundo palestrante é o professor Gustavo da Silva Pereira, ele também é professor adjunto do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Ele fez mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em farmacologia, também na Escola Paulista de Medicina, com um doutorado sanduíche no Laboratório de Biologia Celular e Molecular do Instituto Lázaro Spallanzani e Università Tor Vergata em Roma, né, na Itália. Fez também outro pós-doutorado na Unifesp, e as suas áreas de atuação incluem a farmacologia, biofísica celular, biologia molecular, atuando principalmente nos estudos do papel da via de sinalização celular na autofagia, em modelos celulares de doenças metabólicas e outras doenças relacionadas.
com o objetivo de buscar novos alvos terapêuticos para obesidade, câncer, doenças neurodegenerativas e, atualmente, Covid-19. E a professora Roberta Cessa Estiliano Yamaguchi, ela é formada em Ciências Biológicas, modalidade médica, né, biomedicina, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, com habilitação em Biologia Molecular e Análises Clínicas. Ela é mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular, também da Escola Paulista de Medicina, o pós-doutorado na área de biomateriais da University of California, no Biomedical Engineering Department da UC Davis, né? Universidade da Califórnia em Davis. Ela também tem um pós-doutorado do Departamento de Farmacologia da Unifesp. Atualmente, ela é professora assistente do Departamento de Ciências Fisiológicas na Santa Casa, onde ela desenvolve pesquisa relacionada à área de terapia gênica e celular via hidrogel de alginato para doenças do sistema osteomuscular e doenças raras, atuando nas áreas de terapia gênica e celular, autofagia, hidrogel de alginato, lesão muscular e doenças raras. Então, já em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e em nome da Unifesp, né, eu agradeço a presença dos três e eu passo a palavra para o Rodrigo. Gustavo, isso. Vou iniciar. Bom dia a todos. Muito obrigado, professora Marimélia, professora Lia, pela oportunidade de compartilhar um pouco dos nossos projetos que estão sendo realizados no Departamento de Farmacologia em colaboração com outros departamentos na Unifesp, que eu sou professor do Laboratório de Sinalização em Morte Celular, do próprio Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Escola Paulista de Medicina. É um prazer estar com vocês para discutir um pouco sobre o tema relacionado às nossas pesquisas, que é os potenciais alvos e modelo de farmacologia experimental para o estudo da Covid-19. Aqui iremos abordar um pouco sobre o papel da autofagia, da sinalização estrogênica e da terapia gênica, posteriormente com o professor Rodrigo no estrogênio e terapia gênica com a professora Roberta. Aqui abordarei um pouco sobre o papel da autofagia como modelo em potencial para o estudo de novas doenças e novos alvos moleculares para novas terapias farmacológicas. Nessa apresentação abordarei os conceitos de autofagia, alguns tipos relacionados da autofagia, como também em sua importância como alvo molecular para novas terapias. Abordarei também a pesquisa com um novo mensageiro intracelular chamado ácido nicotínico adenina nucleotídeo fosfato, que age em receptores no sistema endolisossomal, chamado de tio proteínas ou canais de 2 poros, e que observamos ao longo dos anos em nosso laboratório que essa sinalização é responsável por induzir a autofagia em vários modelos celulares. Dessa forma, essa sinalização a gente está estudando como possível alvo terapêutico para um novo alvo terapêutico para a Covid-19. Então, mas o que seria a autofagia? A autofagia, pelo próprio nome já diz, é fazer uma reciclagem dos seus próprios conteúdos celulares. Então, que é uma via de degradação altamente conservada nos mamíferos e regulada pela via catabólica do lisossomo, lisossomal, caracterizada pela formação de vesículas autofágicas, que é chamado de autofagossomo, de dupla membrana, que sequestram parte do citoplasma e proteínas mal formadas ou organelas danificadas e as direcionam para o lisossomo, onde ocorre a finalização desse processo numa etapa degradativa.
Então, temos como a autofagia e na célula tem um potencial de forma endógena mesmo, de reciclar seus próprios conteúdos numa usina de reciclagem, em que ocorre os autofagossomos, ocorre uma captura seletiva dos conteúdos intracelulares para que sejam degradados de forma controlada no lisossomo. Então, a autofagia teve uma grande notoriedade, principalmente a partir do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2016, que teve como tema da autofagia, e o professor Yoshinori Oshumi foi laureado pelo Prêmio Nobel pela sua descoberta de 1994, em que desvendou o primeiro gene relacionado à autofagia, a TG1, em que, em suas pesquisas com leveduras, demonstraram que determinadas vesículas que apareciam nesses organismos apresentariam uma característica morfológica específica, que essas vesículas apresentariam de forma de dupla membrana. Então, mas como seria essa formação controlada desse processo de autofagia? Como funciona a autofagia? Então, a autofagia se dá a partir do isolamento de membrana, através de vários estímulos. Temos a autofagia basal no nosso corpo, porém, é potencializada através de determinados estímulos. A partir disso, ocorre a ativação de um mecanismo em que tem o isolamento de membrana, chamado de fagóforo. Após isso, tem uma etapa de alongamento dessa membrana, em que começa a capturar seletivamente o conteúdo a ser engolfado no chamado de autofagossomo. Então, quem seriam esses conteúdos? Proteínas mal formadas, organelas danificadas, que seriam direcionadas para uma organela dupla, chamada de autofagossomo. Após a formação do autofagossomos, temos que dar evidência à organela lisossomo, que apresentam mais de 50 hidrolases lisossomais, que apresentam a sua atividade ótima na presença do pH ácido. E esse pH ácido é controlado através de um sistema sincronizado de bombas H+ATPases, receptores e trocadores, que faz com que o pH intralisossomal seja ácido, para que essas organelas lisossomais estejam funcionantes e, ao final da autofagia, ocorra a formação como conteúdos sejam degradados. Esses conteúdos sendo degradados, eles são direcionados, os seus produtos, para um substrato para novas rotas energéticas dentro da célula. Então, a autofagia apresenta etapas da indução, execução e digestão. E é só realmente a autofagia quando tem todas essas etapas, na formação do autofagossomo e na finalização no autolisossomo. Então, o que pode induzir a autofagia? Pode ser a privação nutricional, como é o starvation ou intermittent fasting. Diversos fármacos já foram demonstrados que podem induzir, potencializar essa formação de autofagossomos, como também aumentar a biogênese lisossomal e também o estresse metabólico. O que esse autofagossomo pode degradar? Agregados proteicos, como em doenças neurodegenerativas, lipídios, no caso da obesidade, na lipotoxicidade, oncoproteínas, que são proteínas que conferem uma resistência a quimioterápicos, no caso do câncer, e bactérias e vírus, que aqui eu vou dar ênfase nesse tipo de autofagia, que é chamado de xenofagia. Então, apresentando dessa maneira, a autofagia apresenta um papel importante como alvo farmacológico, como também um potencial processo regulatório em várias doenças. Mas seria a autofagia um novo alvo terapêutico para a Covid-19? Então, para responder essas perguntas, é necessário a gente conhecer um pouco da estrutura dos coronavírus. Então, a gente tem, no caso, o coronavírus, uma proteína de nucleocapsídeo, proteínas de envelope, um RNA de fita simples,
viral, uma proteína chamada proteína espícula, que apresenta uma importância no estudo de novos fármacos, porque essa proteína, também chamada no inglês spike protein, é importante para o reconhecimento do receptor da enzima conversora de angiotensina, que apresenta nas células do hospedeiro, como também a glicoproteína de membrana e uma membrana. Então, aqui é a morfologia do coronavírus. E em relação ao outro coronavírus, que da doença SARS, do desconforto respiratório agudo, que apareceu em 2002, eles apresentam uma similaridade em relação ao mecanismo de infecção das células hospedeiras. Então, em 2002, tivemos a SARS, em que teve mais de 8 mil mortes, 8 mil casos e mais de 700 mortes, em 26 nações afetadas. Hoje, na Covid-19, temos mais de quase 6 milhões de casos, responsáveis por mais de quase 360 mortes e mais de 215 nações afetadas, sendo considerada dessa forma uma pandemia. Dessa forma, além desses dois coronavírus, apresentam uma similaridade em relação ao seu mecanismo de infecção. Daí, o estudo para o novo SARS-CoV-2, o chamado SARS-CoV-2, apresenta um grande avanço, que em alguns estudos relacionados com o SARS-CoV serviram como base para os estudos da farmacologia no SARS-CoV-2. Ambos apresentam a enzima de ligação a ECA2 na célula do hospedeiro. Também é alvo da clivagem da proteína espícula pela protease transmembrana de serina 2, que apresenta também na membrana do hospedeiro, sendo que na eficiência da neutralização do soro convalescente da presença de anticorpos, o SARS-CoV-2 apresenta uma neutralização moderada por esses anticorpos e o SARS-CoV-1 apresenta uma neutralização efetiva, alta. Então, como o mecanismo de infecção do SARS-CoV-2 pode se interrelacionar com o mecanismo de autofagia? Então, se percebemos aqui a infecção do vírus, ela reconhece o receptor, a ECA2, como também é alvo da atividade da protease serina 2 transmembrana. E formando um complexo, a partir disso ocorre uma entrada do vírus na célula hospedeira através da formação de endossomos. Então, ocorre a formação de endossomos e, a partir do endossomo tardio e no lisossomo, ela apresenta um pH ácido. Apresentando um pH ácido, eles contêm hidrolases específicas chamadas de catepsinas. Mais importante aqui, nesse processo, seria a catepsina B e a catepsina L, capaz de fazer com que ocorra o processo de desnudação no ciclo viral. Então, ocorre o rompimento de determinadas proteínas virais para posterior liberação do RNA viral e integração do RNA genômico da célula hospedeira. A partir disso, da etapa da endocitose aqui, e encontra o lisossomo participa tanto dessa via endossômica, como também da autofágica, em que o lisossomo irá, através da fusão do autofagossomo ao autolisossomo, que contribuirá também para a liberação do RNA do SARS-CoV-2. A partir dessa liberação do RNA viral, ocorre o processo da tradução e a montagem de novas proteínas e novas vesículas, proteínas do capsídeo viral e novas vesículas para posterior exocitose e o estímulo da atividade imunogênica e inflamatória. Mas como seria o mecanismo de ação e como a autofagia poderia contribuir para fármacos na Covid-19? Então, nos perguntamos, será que a autofagia reduziria a expressão da proteína ECA2 na superfície celular,
da membrana hospedeira, da membrana da célula hospedeira, como também, será que a autofagia inibiria a fusão do SARS-CoV-2, assim implicando e diminuindo a carga viral dentro da célula, ou seria a modulação do fluxo autofágico? Seria importante um processo de inibição da replicação viral? Para cada uma dessas questões, a gente já tem algumas respostas em relação à literatura científica. Em relação ao pH do lisossomo, o pH ácido do lisossomo ela serve tanto para a síntese de proteínas virais, como a proteína spike, a proteína espícula, como também o pH ácido do lisossomo faz com que ocorra e contribua na síntese da proteína ECA2, que será expressa na membrana da membrana da célula hospedeira. Então, temos aqui a estrutura molecular da ECA2, como também da spike protein, apresentando sítios de ligação desse receptor com a proteína ECA2, da ECA2 com a proteína spike, apresentando regiões de similaridade em relação ao SARS-CoV-2, como também ao novo coronavírus, através do sequenciamento dessas proteínas. Consequentemente, observou-se que o SARS-CoV-2 apresentaria o mesmo sítio de reconhecimento do SARS-CoV-1. Então, apresentando uma similaridade na sua morfologia, consequentemente, nos seus sítios de ligações específicos do receptor ECA2, como também da proteína spike, contribuindo para o mecanismo de infecção. Em relação à inibição da atividade da fusão de SARS-CoV-2, alguns fármacos, como inibitórios da atividade autofágica, dentre eles a cloroquina, a famosa cloroquina, que está tão em discussão nesses últimos tempos, em que ela atua, é um fármaco de base fraca, lisossomotrópica, e ele atua diretamente nos endossomos tardios e nos lisossomos, causando um aumento do pH lisossomal. Se ocorre um aumento do pH lisossomal, a atividade das catepsinas responsável pela degradação desse vírus também será, no processo de desnudação desse vírus, consequentemente seria afetado. Então, dessa forma, alguns estudos, aqui eu cito um estudo in vitro, que foi realizado em células, o primeiro relacionado com o SARS-CoV-2, em 9 de março, que foi realizado a partir de um grupo de pesquisa na China, em que utilizou um esquema de farmacológico in vitro, como também na farmacocinética, para o estudo do potencial efeito da cloroquina e da hidroxicloroquina no SARS-CoV-2, na Covid-19. Então, nesse estudo, eles demonstraram que, em diversas concentrações, numa curva concentração-resposta da cloroquina, como também da hidroxicloroquina, em células, num sistema in vitro, em 24 horas ou 48 horas, elas foram responsáveis pela inibição da replicação viral, diminuindo a carga de infecção pelo novo coronavírus, pelo SARS-CoV-2. Além disso, foi demonstrado que a hidroxicloroquina seria mais potente do que a cloroquina. Porém, a partir de março, houve uma série de estudos em diversos países, em diversos grupos de pesquisas, como todos nós acompanhamos no noticiário, até um trabalho relacionado que foi publicado em 22 de maio na The Lancet, ou seja, na semana passada, na sexta-feira passada, em que demonstrou o efeito da hidroxicloroquina e da cloroquina na presença ou na ausência de antibióticos da classe do macrolídeos, claritromicina ou azitromicina, no tratamento da Covid-19, num estudo multinacional envolvendo 6 continentes.
em que foi observado, a partir de uma análise de mais de 96 mil pacientes que a receberam tratamento com a cloroquina e na presença ou na ausência de antibióticos, macrolídeos ou hidroxicloroquina, na ausência de antibióticos, que esses pacientes não apresentaram no seu quadro clínico um efeito benéfico adicional em relação a outras terapêuticas. Além disso, nesse protocolo experimental, houve um risco aumentado do prolongamento QT no coração, causando arritmias nesses pacientes, sendo uma reação adversa a esse protocolo terapêutico grave para esses pacientes. Então, dessa forma, nesse estudo conclui que não houve um efeito benéfico do uso da cloroquina ou hidroxicloroquina nesses pacientes diagnosticados com a COVID-19. E também, em relação a esse último tópico aqui, na modulação do fluxo autofágico e, portanto, inibindo a replicação viral, temos o estudo do ácido nicotínico adenina de nucleotídeo fosfato, que é um novo segundo mensageiro, que foi o mais recente segundo mensageiro intracelular, que foi descoberto, e ele está relacionado tanto com a sinalização de cálcio, como também na indução da autofagia. Então, em nosso laboratório, a gente estuda o mecanismo de ação do NADP em diversos modelos celulares. E foi demonstrado pela primeira vez em 2011, no paper publicado pelo nosso grupo, que o NADP teria a capacidade de induzir a autofagia. Como seria esse funcionamento da autofagia e qual seria possível receptor que atuaria o NADP? É chamado de receptores TP6, ou receptores tioproteínos canais de 2 poros, que estão localizados no sistema endolisossomal. No sistema endolisossomal, além do receptor TPC, que atuaria o NADP causando a liberação de cálcio, também existe a bomba H+ATPase, que deixa esse pH intralisossomal ácido, sendo um ambiente efetivo para a atividade das hidrolases lisossomais. Foi visto, então, que o NADP atuaria nesses receptores TP6, apresentando aqui, sendo localizados no sistema endolisossomal, como também a sua ação seria bloqueada por drogas antagonistas desse receptor, chamado NED19 ou tetrandina. Essa sinalização do TPC do NADP foi relacionado, a partir de 2015, no paper publicado na Science, como um mecanismo que controla a entrada pelo vírus Ebola e seria um possível alvo farmacológico para os tratamentos ou do vírus Ebola. Além disso, foi identificado vários tipos de bloqueadores para o vírus Ebola, como também para um outro tipo de coronavírus, o MERS-CoV, mostrando que essa sinalização apresenta importância no estudo desse tipo de coronavírus, o MERS-CoV. Aqui eu vou falar alguns resultados relacionados num paper publicado na Science em 2015, em que eles demonstraram, pelo tratamento in vitro de células tratadas com diferentes concentrações do bloqueador do receptor TPC, ocorreu uma diminuição da infecção pelo vírus Ebola, tanto utilizando células tratadas com a tetrandina, como também com o NED19, antagonismo do receptor TPC, causando uma diminuição da infectividade pelo vírus Ebola. Além disso, foi utilizado um modelo em vivo, em camundongos infectados pelo vírus Ebola e tratados ou não com a tetrandina, mostrando que em animais tratados com a tetrandina ocorreu um aumento da taxa de sobrevivência
como também uma diminuição da infecção pelo vírus Ebola. Essa sinalização foi sumarizada em um esquema em que o vírus Ebola, por exemplo, apresentando uma rota de entrada na célula hospedeira a partir da endocitose, forma que o endossomo tardio, que apresenta o pH ácido, na presença aqui do receptor tioportênios, TPC2, que atuaria o NADP, porém, quando esse mecanismo fosse bloqueado, ocorreria uma diminuição da liberação de cálcio, causando outros processos relacionados na célula, com consequente diminuição da infecção pelo vírus Ebola relacionado nessa sinalização celular. A tetrandina está em fase 4, de acordo com a base do NIH no Clinical Trials. A tetrandina já está em fase 4, na fase clínica, para o tratamento da Covid-19. Então, pessoal, finalizo agradecendo a todos. Agradeço ao nosso grupo, que é formado por professores do Departamento de Farmacologia, nesses projetos da Covid, com professores da Santa Casa, e também do Departamento da Microimunoparasitologia, como também nossos colaboradores internacionais, tanto da Inglaterra, o Sandy Pipato, como na Itália, o Gianmaria Fimia e o Mauro Piacentini, que são pesquisadores no Instituto de Malatia Infectiva em Roma. Além disso, o Diego Medina, no Instituto Importante de Terapia Gênica. Agradeço, além disso, nosso laboratório de sinalização e morte celular, aqui quando tínhamos a possibilidade de estarmos aglomerados ainda, mas que posteriormente, quando tudo isso passar, iremos fazer uma aglomeração legal. Então, muito obrigado, pessoal. Então, eu deixo aqui meu contato e, ao final da apresentação da Roberta, a gente pode discutir um pouco mais sobre esses trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Então, agora o Michel vai compartilhar a apresentação do Rodrigo, né? Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro agradeço a professora Marimélia, a professora Lia e a organização do webinar da Unifesp, com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, em especial os nossos colaboradores aí que estão na batalha, essa batalha científica contra o coronavírus, que é a Roberta. Vou deixar para a Roberta agradecer no final, a gente tinha combinado para ela agradecer no final todos os colaboradores e os apoios que a gente está recebendo. Né? Bom, então, no contexto assim, das potenciais terapias e as potenciais propostas, né, que podem ser viáveis em termos de proteção do organismo contra a Covid-19, né, a gente se depara com os efeitos de hormônios relacionados a esses, né, como aqui o caso que a gente vai discutir em relação ao estrógeno. Bom, a ideia dessa apresentação é apresentar, mostrar alguns trabalhos, né, e dados que nos levaram, então, a investigar o papel, né, do estrógeno na Covid-19, para despertar um pouquinho da curiosidade e também do interesse, né, por esse hormônio tão importante aqui, né, no homem e na mulher, e se estudar um pouco mais sobre ele e o potencial que ele pode ter na Covid-19. Bom, só ocultar aqui. Então, o professor Gustavo, ele deu uma ótima introdução, né, sobre esses aspectos semelhantes e essas diferenças do SARS-CoV-1, né, que a gente pode chamar de SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2, que está causando a Covid-19. Tem muitos tipos celulares que eles são infectados, né, de maneiras semelhantes, muitos tecidos que são, né, tecidos, órgãos, sistemas nossos que são
afetados, né? E tem uma determinada homologia, né, entre o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV. Mas o que eu queria discutir com vocês nessa apresentação em relação aos hormônios, né, ele tem embasamento no conhecimento científico, no conhecimento clínico que se foi acumulando durante essas décadas de pesquisa com vírus, né, em especial o SARS-CoV. Então, essa grande diferença, né, que a gente observa aí, principalmente nesses dados epidemiológicos, o Gustavo apresentou aí os dados mais atualizados que o meu, que eu consultei aqui no dia 27/5, né, tá aproximadamente quase 6 milhões de pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19 e mais de 350, quase 360 mil mortes, né? É uma diferença muito grande em relação ao SARS-CoV-1, com aproximadamente 8 mil casos e mais de 700 mortes. E o que chama a atenção, né, o que chamou a atenção da gente e de diversos pesquisadores também, é que existe uma certa diferença aí em relação ao gênero, né? Em relação à severidade da doença, a taxa de hospitalização e o número de mortes. Aqui eu mostro para vocês aqui os dados dessa iniciativa aqui, que é o Global Health 50/50, vocês podem acessar por esse site na internet, que mostra que tem uma diferença clara aqui nos dados dos Estados Unidos das mortes dos homens em relação às mortes das mulheres. E alguns dados mais atualizados aí, que são atualizados quase que diariamente, a gente costuma consultar pela New York City Health, que são os casos na cidade de Nova York, que é o epicentro da Covid-19 nos Estados Unidos. A gente observa que o número de casos, né, ele é mais ou menos semelhante. Tem homens, eles estão sendo, tem mais casos de homens infectados que mulheres, um pouco mais, mas ele está numa proporção semelhante. Agora, quando a gente observa o número de hospitalizações, né, a cada 100 mil pessoas, a gente observa uma grande diferença, né, e o número de mortes, a gente tem aí mais de um percentual, aproximadamente mais de 40% a mais de mortes em homens e mulheres. Então, isso aí chamou a atenção, né, para se investigar o papel, né, dessa diferença entre os gêneros aí na Covid-19. Então, esses dados aqui são dados epidemiológicos e esse artigo aqui que eu trago para vocês é um artigo que foi publicado, eu acho que mais ou menos uns 2 meses atrás, se eu não me engano, que fala de diferenças de gêneros, isso com dados da Covid-19 em 6 cidades da China, né? Mostrando então que o grau de severidade dessa doença nos indivíduos do sexo masculino é bem maior, né, do que das mulheres, né? A porcentagem de sobrevivência também ela é menor dos homens, né, que são hospitalizados, e tem uma diferença muito grande em relação a homens e mulheres, né? Então a gente consegue observar, né, nesses dados que tem uma amostragem muito grande, né, porque essa pandemia está afetando muito mais gente do que o SARS-CoV, aquele lá de 2002. Mas será que tem dados relacionados a esse SARS-CoV anterior, relacionando então essa diferença de severidade da doença, de mortalidade? Eu encontrei esse artigo aqui, né, de 2004, que ele está relacionado então à primeira pandemia, mostrando então que a gente observa o mesmo padrão, né? Uma quantidade muito maior de homens afetados, essa é a razão de homens por mulheres afetadas, né? Naqueles 776 casos, né, de mortes pelo SARS-CoV-1, e a gente consegue observar então também que os homens estavam sendo mais afetados, né, do que as mulheres. E eu vou transcrever aqui a conclusão, né, colocando aqui entre aspas, né, a conclusão desse estudo, né, que a razão, né, dessa maior fatalidade, né, dos homens em relação às mulheres não é conhecida, né, mas se especula então que pode ter uma diferença entre os regimes de tratamento, o fumo, ou que o homem ele acaba se cuidando menos que a mulher vai mais frequentemente ao clínico se consultar, e tem essas diferenças de imunidade aqui de gênero específicas, né?
isso aí poderia estar, sim, associado a alguns fatores protetores do estrógeno, né? E todos esses trabalhos aqui, né, realizados anteriormente, né, eles nos remetem aí a muitos dados atuais. Então, existiria, sim, alguma diferença, aliás, alguma semelhança, né, essa nossa pergunta, semelhança entre essas diferenças de gênero, né, do SARS-CoV-2 com o SARS-CoV-1. Esse trabalho é muito interessante, né, que a gente se baseia bastante nele, porque é um dado experimental, né, em camundongos. Eles utilizaram um SARS-CoV anterior, né, o SARS-CoV-1, modificado, adaptado para ele infectar os ratos, que um grande problema do SARS-CoV é que a gente não tem, né, muitos modelos em animais para ser testados. Então, eles adaptaram, né, eles trabalharam, né, com essa diferença de gêneros aqui com a infecção com um vírus adaptado para os camundongos. E mostraram, então, né, que a taxa de mortalidade, aliás, a porcentagem de sobrevivência dos camundongos machos é bem menor do que os camundongos fêmeas. Além disso, também, né, para mostrar o papel dos hormônios e que isso poderia estar associado de alguma forma aos hormônios, eles utilizaram esses animais castrados, machos, e a gente não observa aqui muitas diferenças, né, da taxa de sobrevivência desses animais, né, dos animais machos. Agora, quando a gente vai observar os animais fêmeas, né, em que eles realizaram a ovarectomia, né, que acaba diminuindo a quantidade do estrógeno no organismo do animal, você vê que tem uma porcentagem de sobrevivência muito menor, né? Então, isso aí poderia estar relacionado ao papel protetor dos estrógenos na infecção por SARS-CoV. Aliás, quando eles tratam também esses animais aqui com o antagonista dos receptores RA-alfa e RBeta, que é o ICI, você vê também um aumento na porcentagem, né, aliás, uma diminuição na porcentagem de sobrevivência desses animais, né? Mostrando assim, né, evidenciando que esses hormônios aí, os hormônios, o estrógeno em particular, ele pode ter um papel importante nessa sobrevida dos animais infectados pelo SARS-CoV. Bom, então nesse contexto aí de descoberta de novos alvos terapêuticos, né, muitos estudos eles estão sendo desenvolvidos, né, com esse enfoque, e muitos estudos relacionados, então, a você procurar proteínas, né, as proteínas do vírus e os alvos, né, em humanos. Esse trabalho aqui, que foi publicado, foi disponibilizado aqui nesse portal de preprints, ele fez um trabalho bastante interessante, né, clonou diversas proteínas do SARS-CoV-2 e fez uma análise de espectrometria de massa para ver a interação proteína-proteína com alvos humanos, né? E disso saíram mais de 300 proteínas humanas que poderiam ter interação com o SARS-CoV-2, né? Esse é um artigo bem completo, né? Ele tem bastante, muito rico em detalhes, mas o que eu queria chamar a atenção é nesse contexto, né, que um outro artigo publicado um pouquinho depois, né, ele utilizou essa base de dados aí, né, que o artigo anterior gerou, para mostrar que o estradiol está relacionado à alteração da expressão gênica de mais de 60% dessas proteínas humanas, né, que estariam relacionadas ao SARS-CoV-2, né? Então, mostrando assim que o estrógeno ele pode ter sim um papel potencial aí de investigação, né, em ensaios in vitro, depois ensaios em animais, para ser um possível alvo terapêutico, né, seja como adjuvante, né, nessa terapia, para a gente ter uma proteção maior do nosso organismo em relação a essa infecção da Covid-19. Rapidamente aqui, os principais efeitos dos estrogênios, eles têm vários efeitos no nosso organismo, não está relacionado só ao aparelho reprodutor, né? Tem ações no desenvolvimento, tem ações metabólicas, efeitos nos ossos, alteração do perfil lipídico, coagulação, tem efeitos citoprotetores, né? Muitos efeitos cardiovasculares e também tem os efeitos no aparelho reprodutor e controle neuroendócrino do ciclo menstrual.
Em relação à sinalização do estrógeno, existem duas vias principais, né, que se discute muito, que é uma via que a gente fala que é uma via genômica, né, que é uma via que demanda a transcrição gênica. Então, o receptor, o estrógeno, ele se liga ao seu receptor, né, muda, tem uma alteração da conformação dessa molécula, desse receptor, eles vão se dimerizar e se ligar em regiões específicas do DNA, né, que contém o chamado elemento de resposta ao estrógeno, que está no promotor dos genes, né? Juntamente com a cascata de coativadores, ela vai levar então a expressão gênica. Essa não é a única via de produção de transcrição de proteínas modulada pelo estrógeno também, né? Porque existem também receptores de membrana, né, dos estrógenos, que podem levar então à ativação da cascata da via da lactinase, né? Além do que um receptor de estrógeno ligado à proteína G, né, que a gente chama de GPE, né, esse é o nome dele, o GPE, que ele pode modular então a sinalização de cálcio, que o professor Gustavo falou anteriormente, modular a via do AMP cíclico e levar também a transcrição de genes e levar uma resposta rápida, que esse é o outro tipo de resposta que a célula pode dar em relação à ativação por estrógenos. Então, tem uma resposta mais, que é chamada de genômica, né? Então, tem a sinalização genômica, e tem uma resposta mais rápida, que está sendo modulada por diversos mensageiros intracelulares. O estrógeno também, vários compostos relacionados ao estrógeno, existem os agonistas e os antagonistas. Os agonistas, eles têm ações semelhantes ao estrogênio, e os antagonistas, ações que bloqueiam, né, essas ações estrogênicas. E existem também os moduladores seletivos dos receptores estrogênicos, né? A gente fala bastante deles aí no contexto dos vírus, que alguns deles, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, teve alguma eficácia em outras infecções virais anteriores, né? O tamoxifeno, por exemplo, que é um deles, né? Então, em alguns órgãos eles têm ações agonistas, e em outros eles têm ações antagonistas. Vai depender do tipo de célula, do tipo de tecido que está sendo, em que o estrógeno, em que esses moduladores seletivos estão agindo. Esse artigo aqui, publicado na Cell Discovery, é bem interessante também, que eles fizeram uma análise in silico, né, no efeito de uma biblioteca de vários compostos, né, isso com base nos dados anteriores, publicados, interação proteína-proteína, interação fazendo aqueles dockings moleculares, né, e eles observaram que o torenifeno, né, é um dos 16 candidatos, poderia ser um dos 16 candidatos que eles selecionaram para poder ser testados em ensaios in vitro, né. O torenifeno também é um modulador seletivo dos receptores de estrógeno, assim como o equilínio, né. Então, o estrógeno, ele pode ser, né, de alguma forma, esses resultados indicam de alguma forma que os estrógenos ou compostos relacionados ao estrógeno, eles podem ter algum papel. Isso tem que ser, claro, testado em diversos modelos. O Gustavo também falou em relação ao vírus Ebola, e aqui eu trago um dado interessante aqui do clomifeno e do torenifeno, né, que eles estão em animais, eles aumentam a taxa de sobrevivência quando infectados pelo vírus Ebola, e em ensaios in vitro também eles mostram uma certa efetividade para diminuir essa carga viral, né, em tipos celulares diferentes. Não sei se quem está acompanhando os trabalhos in vitro da Covid-19 ouve muito falar dessa célula, desse tipo celular, que é a Vero E6, né, que é uma célula em que o vírus se replica muito fácil, uma célula padrão, né, para se obter, né, a produção desse vírus nas células, né. Esse é um artigo que a gente disponibilizou em pré-print, né, está em fase de análise agora, né, de submissão, né, sugerindo, então, né, que os estrógenos eles podem estar relacionados a alguns fatores, né,
como, por exemplo, a modulação da ECA2, que o Gustavo falou anteriormente. Então, a ECA2 é muito importante para o vírus reconhecer a célula hospedeira e ser internalizado, né, tendo a clivagem, então, da proteína spike por aquela serinoprotease que o Gustavo falou para vocês, né, e também receptores que estão associados a processos inflamatórios. E o processo inflamatório também é algo importante, né, a ser considerado aí, essencial a ser considerado aí na terapia estrogênica. Esse é um dado aqui também de um artigo que saiu, né, recentemente, foi disponibilizado em preprint, de análise da literatura, sugerindo também que os estrógenos eles poderiam estar associados a essa modulação entre essas proteínas TMP, RSS2, que é a serinoprotease, e também a AC2, mostrando então que o estrógeno, isso baseado em experimentos, em ensaios anteriores, aqui um tipo celular, né, de câncer de mama, mostrando então que os estrógenos eles podem estar modulando a expressão gênica dessa TMP-RSS2, reduzindo, e nesse artigo que foi publicado na semana passada, né, mostrou que os níveis da proteína AC2 elas podem ser diminuídas pelo tratamento do estrógeno, né, em um tipo celular específico. Então, isso está sugerindo, né, está levantando bastante evidências de que o estrógeno ele poderia estar agindo nessa proteção celular. Alguns artigos estão sendo publicados também em relação à terapia, né, estrogênica, sugerindo a terapia estrogênica. Esse é um paper de opinião, né, publicado pela Susana Suba, né, recentemente também, e um artigo aí liderado pelo Luiz Felipe Moreira, né, e a Ana Cristina Ventral Falova, que sugere o papel dos estrógenos em diversos aspectos da doença, né, como a proteção dos pulmões, a proteção cardiovascular, né, se discute bastante em relação a essa questão da coagulação, né, do sangue, e na resposta imune. E muitos artigos anteriores também mostraram que compostos relacionados ao estrógeno também têm um papel na proteção da infecção viral, e isso em outros vírus. Todos os dados experimentais. Aqui eu trago também para vocês um clinical trial que está sendo realizado lá nos Estados Unidos, por pesquisadores da Stony Brook University, né? Eles estão utilizando já aqueles adesivos de estrógeno, né, contendo estrógeno, em homens e em mulheres com idade um pouco mais avançada, né? Por 7 dias, né, e esses estudos estão em andamento também. Essas duas reportagens eu achei interessante passar para vocês, que tem uma companhia também buscando estudar o efeito do esterol, né, como potencial terapia na Covid-19, e um grupo do King's College, né, e no AJS da Inglaterra, se estudando também essa terapia de reposição hormonal, se ela, em mulheres, né, em menopausa, se ela poderia ter um efeito protetor da Covid-19. Então, isso aí juntando tanto a parte experimental, que você tem muitos dados em relação ao SARS-CoV-1, muitos dados buscando essa relação de evidências experimentais em outros modelos em que o estrógeno e compostos correlatos poderiam estar protegendo o organismo de infecções virais, e também existem dados aí que estão surgindo, né, com o tempo aí em relação a ensaios clínicos do efeito dos estrógenos. Bom, era isso que eu ia apresentar. Eu agradeço mais uma vez, né, e vou passar a palavra para Roberto. Olá, gente, bom dia. Eu prometo que eu não vou segurá-los por muito tempo. Vocês já ouviram bastante coisas. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a professora Marinélia, a professora Lia, né, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, tá bom?
E aí eu vou apresentar, falar um pouquinho sobre terapia gênica, que é um tema, né, novo e que já está sendo aplicado para SARS, né? Então, eu vou falar um pouquinho das abordagens, né, de terapia gênica para tratamento da COVID-19 em especial. Bom, deixa eu só colocar aqui um apontador. Então, primeiro, vamos começar com a definição, né? O que é terapia gênica? Então, basicamente, terapia gênica é o uso de genes em células de pacientes, tá? E para que a gente faz isso, né? Ou a gente pretende alterar o curso de uma condição médica, ou restabelecer uma função, ou estabelecer uma nova função, ou alterar a expressão de um gene endógeno dentro da célula, sempre no sentido de realizar uma terapia. Então, basicamente, para vocês terem uma ideia do cenário mundial, a maior parte dos ensaios, né, de terapia gênica estão na fase 1, aproximadamente 56%, mas já tem bastante estudos em fase 4, inclusive fármacos que já estão disponíveis, que eu vou mostrar para vocês. E grande parte desses ensaios, eles envolvem, né, câncer, né, a grande maioria, seguido pelas doenças monogênicas, doenças genéticas. Então, aqui eu trouxe uma lista bem importante de todos os fármacos que já, à base de terapia gênica, que já foram aprovados ao redor do mundo. Então, desde 2004, nós tivemos o primeiro fármaco desenvolvido na China, que é o Genedicine, na base de um vetor adenoviral para tratamento de glioblastoma, expressando o gene P53. E a partir de então, vários outros fármacos foram sendo liberados, né? O Libera na Europa, o Milig nos Estados Unidos, e recentemente, né, teve um boom ali da terapia gênica, né, de aprovações pelo FDA. Então, a maior parte aqui, ó, o Yescarta, Luxturna, Kymriah, Zolgensma, todos aprovados pelo FDA. E, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar nas CAR-T-cells. Então, as CAR-T-cells, né, elas são utilizadas, né, modificadas com vetores retrovirais e lentivirais, e são utilizadas para tratamento, né, de linfoma agressivo não Hodgkin e também leucemia linfoblástica aguda. Então, foi um grande marco, né, muito recente aí da terapia gênica, né, para essas doenças. Isso já são fármacos aprovados, né, que já estão em uso. Então, basicamente, a terapia gênica ela pode ser realizada de diversas formas. Então, nós temos a terapia celular, que seria somente o uso de células, a terapia gênica in vivo, que seria a aplicação direta, né, ou de um vetor plasmidial, ou de vírus, né, nós temos vários tipos de vetores virais que poderiam ser colocados, injetados diretamente no paciente para expressar o gene de interesse ou suprimir a expressão de um gene. Ou também nós temos a chamada terapia gênica ex vivo, que seria o uso de células, nós modificaríamos nessas células provenientes do paciente com plasmídio, e essas células seriam transplantadas novamente para o paciente. Ou ainda, essas células seriam modificadas com vetores virais, e posteriormente essas células também retornariam para o paciente. Então, todas essas abordagens podem ser realizadas no contexto da terapia gênica. Bem, quais vetores são os mais usados? Nós temos diversos vetores, eu coloquei aqui os principais, que são os mais clássicos, né, os mais estudados. Então, nós temos os não integrativos, aqueles que não integram no genoma da célula hospedeira, e os integrativos. Então, os não integrativos seriam, por exemplo, os vírus adeno-associados, também chamados de AAV, os adenovírus, que são bastante utilizados para vacinas, né, eles são imunogênicos, então eles são muito utilizados, né, nesse contexto, principalmente agora no desenvolvimento de vacinas para Covid-19, tem diversos trabalhos já usando adenovírus, e o plasmídio, que também é bastante utilizado. Já dos integrativos, nós temos os retrovírus e lentivírus. Lembrando que a diferença entre os dois é que os lentivírus, eles integram, né, o genoma deles em células quiescentes, já os retrovírus, eles integram em células que estão em multiplicação. Então, nós temos uma diversa, né, gama ali de
vetores que podem ser utilizados na área de terapia gênica. Bem, um novo sistema, né, bem recente, que é o sistema de edição genômica CRISPR, ele é um sistema recente que já tem ganhado bastante mídia e já tem estudos, né, em fase clínica utilizando o CRISPR. Mas o que é CRISPR? CRISPR, né, a sigla CRISPR, significa conjunto de repetições palindrômicas regularmente espaçadas. Então, se vocês lembrarem, né, o que é uma sequência palindrômica? É aquela que, quando lida, né, num sentido ou no outro, né, ela traz a mesma informação. Então, esses genes, né, esses CRISPRs, eles foram encontrados, né, ali no final da década de 80, né, por pesquisadores que estudavam bactérias, e eles viram que as bactérias apresentavam em seu genoma sequências que apresentavam esse padrão repetitivo. E entre essas sequências, eles observaram que haviam sequências diferentes uma das outras, e depois, posteriormente, eles viram que essas sequências eram sequências virais de infecções passadas da bactéria, ou seja, era uma maneira da bactéria guardar, né, essa informação e um mecanismo de defesa delas, porque uma vez que essa sequência estivesse integrada no genoma, elas poderiam responder contra os vírus que infectam bactérias, que são os bacteriófagos. Além disso, no genoma dessas bactérias, foi observado sequências, né, genes Cas. Os genes Cas, eles codificam para proteínas Cas, então não confundam CRISPR, as sequências, né, os padrões ali repetitivos, e Cas é a enzima. E nós temos diversos tipos de Cas, a mais famosa delas é a Cas9, né, que é uma das mais utilizadas. Então, a Cas, ela tem atividade de helicase, ou seja, ela abre o DNA, e nuclease, ela é capaz de quebrar as ligações fosfodiésteres do DNA. Ok? Então, é muito importante essa ferramenta e tem sido bastante utilizada. Então, aqui eu trouxe para vocês um videozinho que vai mostrar, né, como que o bacteriófago, ele infecta a célula. Então, esse vídeo ele é bem didático, né, para quem ainda tem alguma dúvida desse sistema. Então, o vírus, ele libera o genoma dele, e aí a bactéria, ela vai liberar duas fitas pequenas de RNA, uma delas, né, vai se ligar à proteína Cas, e a outra sequência, ela vai reconhecer uma sequência, né, no DNA do vírus. E aí, uma vez que essa sequência se pareie com o DNA do vírus, né, então a enzima é capaz de abrir e também depois, posteriormente, fazer aquela quebra na fita. Então, isso foi muito importante, né, porque os cientistas, eles pensaram, opa, se isso acontece em bactéria, será que nós não podemos desenhar, de repente, uma fita de RNA guia que poderia ser complementar às sequências, né, do nosso material genético e produzir essas quebras, tá? Então, foi daí que surgiu a ideia. Hoje nós temos diversos tipos de enzimas Cas, né? Elas são divididas por classes, então temos diversas, a Cas9 ali é uma classe 2, que estão sendo utilizadas. E como que essas enzimas Cas, elas reconhecem, né, a sequência que elas têm que se ligar? Então, existe, né, uma sequência chamada PAN, que é uma sequência curta de 3 a 10 nucleotídeos, e esse PAN, ele é necessário para que as enzimas reconheçam a sequência e saibam aonde elas têm que quebrar. Então, uma vez que a Cas ela consiga reconhecer o PAN, ela vai efetuar uma quebra ali na região da fita guia. Então, o primeiro passo para as pessoas que querem trabalhar com CRISPR é verificar, né, se na sequência que você quer fazer edição genômica existe uma sequência PAN, né, próxima, porque é necessário para o reconhecimento da enzima. E aí, cada enzima Cas, ela tem uma sequência diferente, então isso abre aí uma gama, né, de estudos e usos para esse sistema CRISPR-Cas. Então, basicamente, né, uma vez que a enzima reconhece esse domínio PAN, e tem a fita guia ali, a Cas vai fazer a quebra e, posteriormente, o nosso organismo ele vai fazer, né, ou uma inserção ali de bases,
ou simplesmente uma pequena deleção. Além disso, a gente pode também colocar um braço homólogo, e aí eu poderia adicionar uma sequência, né, ali que eu queira, né, por recombinação homóloga naquele local onde ocorreu a quebra. Bem, e por que eu vim falar de CRISPR hoje para vocês? Porque um dos primeiros artigos de terapia gênica que saiu na mídia em relação ao CRISPR, né, foi, em relação ao SARS-CoV, foi justamente utilizando o sistema CRISPR como uma estratégia antiviral para combater, né, infecção por SARS-CoV-2 e também influenza. Então, esse artigo ele é bem recente, bem interessante, e basicamente nesse artigo eles usam uma enzima que é chamada de Cas13. A Cas13 ela é bem interessante porque ela reconhece simples fita de RNA, então ela é capaz de quebrar o RNA. Então, uma vez que você tenha o guia, ela consegue fazer a quebra, e ela tem também alguns efeitos colaterais, né, de quebra de outras moléculas de RNA, dependendo do tipo da Cas13. Então, no artigo, eles usaram essa enzima, a Cas13. Então, basicamente, a ideia do artigo, né, eles chamam o sistema deles de sistema Pacman, e esse sistema, basicamente, eles usaram a enzima Cas13D, que é uma das enzimas mais específicas que tem, com menos efeitos colaterais, e sabendo que o genoma, né, do SARS-CoV-2 é um RNA de fita positiva, a gente pode, então, desenhar guias diferentes que se liguem a diferentes sequências do vírus, levando, né, à degradação. Então, essa é a ideia, degradar o genoma do vírus e, consequentemente, reduzir a carga viral, reduzir a infecção. Então, nesse artigo, né, foi um longo processo, eles tiveram que avaliar, né, qual é a região mais conservada entre os vírus, né? Então eles analisaram diversas cepas de SARS-CoV, né, de pacientes, e viram que as regiões mais conservadas era a região que codificava para polimerase viral e também a região do núcleo capsídeo. Então eles desenharam, né, guias para essas regiões. E aí uma estratégia bem interessante, porque um dos problemas que a gente enfrenta, né, é ter que, por exemplo, a gente quer testar um fármaco, quer testar um tratamento, tem que trabalhar NB3, né, laboratório NB3, e a gente sabe da escassez desses laboratórios, né, principalmente no contexto brasileiro. Então, uma estratégia que eles fizeram, eu achei bem interessante, foi clonar, né, partes do genoma do vírus em vetores, e aí eles puderam expressar essas sequências, né, do vírus, e eles conseguiram ver o efeito do tratamento deles sem precisar usar, né, o vírus selvagem, né, sem precisar usar um laboratório NB3. Então, de repente, isso seria uma saída aí para quem, né, está pensando em propor alguma estratégia terapêutica. Então, basicamente, eles construíram 2 vetores expressando sequências, né, do SARS-CoV, né, sequência da polimerase, sequência do núcleo capsídeo, e também construíram, né, um vetor expressando a Cas13, fundida com uma proteína fluorescente, né, cherry, e construíram, né, um vetor que expressasse todos os guias. Então, qual que é a ideia, né? Eles trabalharam com células derivadas de pulmão, né? No caso, a linhagem que eles usaram foi a 549. Eles transfectaram com vários diversos, né, vetores expressando os guias para testar qual que era o melhor guia, né, que mais era capaz de reduzir a infecção. E aí, posteriormente, eles transduziram, né, as sequências dos vírus e viram, né, a redução, né, dessa degradação de RNAs virais. Então, basicamente, né, como resultado, eles viram que alguns guias eram bem capazes de reduzir, né, a quantidade de cópias de RNA viral, outros nem tanto, para selecionar aí os melhores guias como estratégia terapêutica. Então, o que eles propõem no artigo, eles realmente ainda não utilizaram o vírus selvagem, mas é construir um vetor adenoviral que expresse diferentes guias. E qual que é a importância de ser um vetor de vírus adeno-associado? Porque esse vetor, ele pode ser inalado. Então, isso, de repente, poderia, né, ser uma estratégia, a pessoa poderia inalar, né, o vírus numa bombinha,
e aí esse vírus poderia expressar os guias e a Cas13 e justamente clivar o RNA viral. Então, isso abriu, né, uma série de perspectivas aí em quem trabalha, né, com terapia gênica, e a gente, em colaboração com a equipe do Einstein, né, a doutora Priscila e o doutor Davi, a gente está escrevendo um projeto nessa área para tentar, né, desenvolver vetores baseados nas técnicas de edição genômica para SARS-CoV-2. Bem, um outro contexto de uso da terapia gênica é no desenvolvimento de vacinas. E eu mesma me surpreendi com isso, né? Eu não sou da área de vacinas, mas olhando a parte, né, de vetores, nós vimos que diversos vetores já estão, né, sendo testados para desenvolvimento de vacinas, a maior parte deles em estudo pré-clínico, mas essas vacinas são baseadas, né, em terapia gênica, vetores, né, que expressam proteínas spike, no sentido de criar uma resposta imunológica no nosso organismo. Então, nós temos diversas vacinas ali, inclusive vacinas de DNA para SARS-CoV. Bem, recentemente vocês devem ter ouvido falar dessa empresa, da Moderna, né? Ela está bem na mídia. Era uma empresa de biotecnologia que do dia para a noite as ações assim, né, cresceram exponencialmente, a empresa ficou bilionária. Por quê? Porque eles estavam desenvolvendo uma vacina que já está em fase 1, indo para a fase 2, que é uma vacina à base de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele expressa, né, um spike solúvel. Então, isso poderia, né, trazer opções ali de vacinas, né, para os pacientes infectados por SARS-CoV-2. Então, basicamente, os resultados, né, que a empresa liberou, né, é que depois de 2 doses, né, todos os pacientes, né, avaliados ali, eles conseguiram ter uma soroconversão, né, foi observado presença de anticorpos neutralizantes, mais estudos, né, então, assim, a fase 1 já mostrou que é uma vacina segura, mas precisa continuar os estudos ali, fase 2, fase 3, né, ver questão de dose e tudo mais. E aí eu trouxe também um outro artigo para vocês que fala também de uma vacina que está sendo desenvolvida, né, para a Covid-19, que é baseada num adenovírus do tipo 5, né, um vetor de adenovírus, e que expressa também sequências spike, né, e aí esse artigo é bem recente, e eles ainda estão em fase 1, mas os resultados são bem promissores, né? Então, eles testaram 3 doses dessa vacina, ali, baixa dose, dose intermediária e alta dose, e 14 e 28 dias depois, e eles viram, né, um aumento ali dos anticorpos, né? E também um aumento dos anticorpos neutralizantes. Então, gente, isso abre, assim, uma série de perspectivas, né, na área de terapia gênica e também, né, usar a terapia gênica como uma ferramenta de produção de vacinas, né, para o SARS-CoV-2. Bem, então, no seminário de hoje, a gente tentou trazer diversas abordagens para vocês, né? Então, a parte de autofagia, que o professor Gustavo abordou maravilhosamente bem, a parte do estrogênio, que é o projeto do professor Rodrigo, que nós estamos trabalhando ali incansavelmente, né, nesse projeto, e também eu trouxe um pouquinho, né, do que tinha de terapia gênica para vocês, e também o contexto das vacinas, tudo em prol ali da Covid-19. Eu gostaria muito de agradecer todos os nossos colaboradores, né, principalmente o professor Luiz Mário Giannini, ele é uma pessoa assim, maravilhosa, que abriu o laboratório dele para que nós usássemos, a professora Juliana Maricato, a professora Carla, que elas estão trabalhando dia e noite, né, em todos os projetos ali da Unifesp, auxiliando, né, a gente vê a importância desse trabalho em conjunto na ciência, né, a professora Nancy, o professor Ricardo, que estão na linha de frente, né, no diagnóstico, atendendo os pacientes, professora Soraya, que também abriu o laboratório, professor Gustavo, Rodrigo, a professora Carla, né, que está lá em Santos, mas tem nos ajudado muito remotamente, porque vocês não sabem como é, assim, os professores terem que ir para a bancada, porque, obviamente, a gente não vai trazer, né, toda a nossa equipe, somente os voluntários ali, né, então a ajuda deles tem sido fundamental, a gente criou realmente uma equipe multidisciplinar.
Queria agradecer o Laboratório de Endocrinologia Molecular e Translacional, onde nós estamos fazendo os experimentos, né, que não necessitam de mexer no vírus, o INFAR também, e alguns alunos que também estão na linha de frente, que estão quebrando a quarentena, mas em prol de algo muito maior, o Anderson Leão, a Angélica Jardim, a Cíntia Silva Bartolomeu, o Luiz, a Michele Nichinho, a Roberta Lenes e a Thaisa Bassani, que estão ali na linha de frente, também fazendo todos esses experimentos no nosso projeto. Então, eu queria agradecer o Laboratório do Modo de Ação de Drogas, do professor Gustavo Pereira e da professora Soraya e Rodrigo, o laboratório da professora Carla, o meu laboratório, os meus alunos na Santa Casa, e também o laboratório do professor Mário Giannini, né, a Carla Braconi e a Juliana Maricato. E, além disso, agradecer todas as nossas agências de fomento, porque sem elas nós não teríamos dinheiro para continuar nessa luta. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Roberta, Rodrigo, Gustavo. Eu queria pedir, então, para o Rodrigo e o Gustavo, se eles puderem ligar a câmera, tem várias perguntas. Várias perguntas e muitos elogios também, já devo dizer. Depois eu vou passar todos para vocês. Tem várias pessoas que já elogiaram ao longo da apresentação. E realmente, assim, as 3 apresentações excelentes, né? E então eu vou começar a passar algumas perguntas para vocês. Algumas elas foram já direcionadas para cada um de vocês e tem outras que são um pouco mais gerais. Então, vou tentar fazer um equilíbrio aí. Vou começar pelo Gustavo. Tem duas questões aqui que são referentes à autofagia. A primeira delas é da Hildegard Nara Alves Furtado, que pergunta se já tem algum medicamento que propicia autofagia nas células infectadas. E eu vou emendar com uma pergunta do Joel Machado, que apesar da inibição da autofagia ter o potencial para bloquear a entrada do vírus nas células, a inibição da autofagia também bloqueia a apresentação de antígenos pelos macrófagos, o que inibiria a ativação da imunidade adaptativa. Então, ele pergunta se dessa forma, se a possível utilização dos inibidores precisaria considerar um regime de administração após a resposta imune adaptativa contra o vírus se desenvolver, que é o que acontece normalmente a cada 4 a 7 dias. Então, que vocês comentassem um pouco sobre a possível relação dos inibidores de autofagia e esse efeito na resposta contra a Covid-19. Em relação aos fármacos que são utilizados que induzem ou inibem a autofagia, já temos alguns fármacos, por exemplo, lítio, rapamicina, metformina, que são clonidina, induzem a autofagia, mas não foram testados ainda em algum tipo de infecção. Em relação especificamente ao SARS-CoV-2, o que tem mais em evidência é a questão da cloroquina. A cloroquina foi testada, já foi utilizada em diversos ensaios, tanto in vitro como in vivo, em animais como em pacientes, e não demonstrou especificamente, embora que possa estar inibindo o processo de autofagia e expressão de antígenos e também causando uma questão da imunidade, uma resposta imunogênica, e isso não foi verificado no caso da uma melhora no quadro clínico em pacientes com a Covid-19. Então, em relação a fármaco que foi utilizado em células, em pacientes infectados, temos só os estudos relacionados à cloroquina e hidroxicloroquina, que sabidamente inibe a fase final da autofagia. Porém, o quadro clínico, quando foi em pacientes, ainda não foi benéfico. Houve um fator benéfico no uso da cloroquina, nos estudos utilizados até agora. Ótimo, obrigada. Agora eu tenho uma pergunta para o Rodrigo.
Vou achar aqui. A Juliana Sampaio Silva, ela pergunta se os hormônios femininos poderiam desacelerar os sintomas da doença e se o estrógeno poderia ser utilizado como uma proteção e tratamento ou somente tratamento. Bom, obrigado, Juliana, pela pergunta. O estrógeno, o que a gente tem feito até agora, né? A gente está fazendo os ensaios in vitro, né? É bom sempre deixar claro que todos esses ensaios que a gente está fazendo in vitro para ver se tem alguma proteção no sentido de aumento da viabilidade das células, ou seja, as células vão morrer menos por conta da infecção do vírus, ou diminuição da carga viral seria a quantidade de vírus que a célula está produzindo ao ser infectada, né? Então, essa etapa a gente está iniciando, né? Então, seria esses ensaios, como fala? Ensaios in vitro, ensaios iniciais, né? Para depois se passar para a próxima etapa, que seria o uso de animais, depois testes clínicos. Mas como que eu te mostrar para você, já tem alguns ensaios clínicos em andamento, né? De fase 2, com aqueles patches, né? Daquele adesivo, para se ver se tem alguma efetividade. Então, a ideia, a nossa ideia, assim, né? Conversando com os professores da USP, lá, que eu mostrei para vocês o trabalho da Clinics, essa ideia de usar o estrógeno como um adjuvante, talvez isso aí seria algo interessante na terapia. Claro que isso aí precisa ser testado primeiro, né? Ninguém vai sair usando estrógeno aí, né, na terapia, não é essa a ideia, não. A gente está falando que tem muitas evidências de que os estrógenos poderiam estar agindo aí, talvez como adjuvantes nessa terapia, tá? Por modular a resposta inflamatória, e em outros vírus também por modular aspectos da replicação do vírus dentro da célula mesmo. Mas isso aí precisa ser testado primeiramente, né? Rodrigo, obrigada. Agora uma pergunta para a Roberta. Na verdade, eu vou juntar duas, que foi a mesma pessoa, a Juliana Sampaio Silva, que perguntou. Primeiro, ela pergunta se por CRISPR seria possível combater o vírus antes que ele se espalhasse e causasse sintomas graves, e se mesmo com as mutações que eventualmente ele tenha, se o sistema do CRISPR e Cas9 ou 13, né, que você mostrou, se poderia reconhecer esse vírus mutado como alvo. Uhum. Não, excelente. Na verdade, o que eles propõem, os pesquisadores, é algo preventivo, né? Então, justamente para não chegar a causar infecção. Lógico que isso precisa ser testado, né? Enfim, mas é o que eles acreditam e é a ideia, né, do artigo. Quanto a edição ali, né, levar a mutação, eles testaram diversas cepas para ver a região mais conservada, né? Então, é como a vacina, não tem jeito, a gente tenta pegar sempre a região mais conservada, mas caso haja uma mutação ainda nessas regiões, aí teria que ser desenvolvido, né, um outro sistema. Bom? Tá ótimo, obrigada. Agora eu vou voltar para o Gustavo. A pergunta é do Salomon Silvain Misrai. Desculpa se eu estiver falando errado. Ele diz o seguinte: para um neófito no assunto, seria o sequestro e degradação de proteínas, enzimas e outras estruturas bioquímicas com defeito? Como que é feita a identificação das estruturas com erros? E como o mecanismo identificar as estruturas fit das não fit? Em relação ao estudo de autofagia e das proteínas, o que se tem utilizado até com outros tipos de modelos virais, como por exemplo o SARS-CoV-1, o MERS-CoV, tanto também pelo vírus Ebola, é codificar a proteína mais importante que, por exemplo, a Spike ou a NPS6, no caso de outros tipos de vírus, que mostram a colocalização com estruturas autofágicas. Então, como a gente faz esses modelos? Ou faz um modelo que mimetize a doença utilizando um vírus inativado ou uma proteína específica para determinado vírus que induza a infecção, que seja um modelo
de infecção viral, porém sem a necessidade de utilizar o NB3 para realizar esses experimentos. Posteriormente, se faz a localização através de técnicas de microscopia, em que faz a colocalização com estruturas de autofagossomos. Então, a gente consegue visualizar as estruturas específicas dos autofagossomos colocalizados com o vírus, com as estruturas virais. Em relação ao SARS-CoV-2, apenas um trabalho foi publicado até agora e mostrou que em células infectadas com SARS-CoV-2 bloqueia o fluxo autofágico. Então, a gente não sabe ainda se necessariamente a indução da autofagia vai ser bom, vai causar uma diminuição da carga viral, ou se o bloqueio da autofagia pode, através de outra via, causar uma diminuição da carga viral. Em estudos anteriores, demonstrou que a tetrandina, que é um fármaco que a gente estuda em nosso laboratório, bloqueia a autofagia. Então, talvez na etapa de desnudação viral, fosse capaz de causar uma possível diminuição da replicação do vírus na célula. Ótimo, ótimo, muito obrigada. Imagina. Agora uma pergunta para o Rodrigo, uma pergunta da Juliana Sampaio, se existem trabalhos comparando mulheres grávidas e não grávidas. Ótima pergunta. A gente estava se perguntando isso outro dia também. Né? Michel, tem como compartilhar a tela? Por favor. Aí eu já mostro esse trabalho aqui. Enquanto compartilha, eu vou responder a algumas pessoas que estão daqui a pouco o Michel volta para aquela tela e aí vocês podem ver onde vai estar disponível. No começo aqui vem, algumas pessoas às vezes não conseguem, tem um pouco de momentos, né, por causa da transmissão. Pode falar, Rodrigo. Pode falar, tá. A gente encontrou esse trabalho aqui, publicado na New England Journal of Medicine, né? Acho que seria interessante a Juliana consultar essa referência que a gente achou bem legal, né? É um trabalho que foi feito na China, né, em mulheres grávidas, e mostrou também que elas não têm, nesse número amostral que eles conseguiram, de 118 mulheres, não tinha mortes, né? E a severidade da doença também, ela está bem diminuída em relação aos casos não severos. Então, esse é um dos trabalhos. Tem vários outros aspectos desse trabalho que ele analisa, mas como saiu numa revista super conceituada, eu achei interessante mostrar, né? Então, a gente acredita, né, que assim, como tem uma maior quantidade de estrógeno e de outros hormônios também circulantes aí no organismo das mulheres grávidas, talvez isso possa ser um fator protetor para elas. Tá ótimo, obrigada, Rodrigo. Agora uma pergunta para a Roberta, é da Janiele Brenda Souza. Ela te pergunta, em relação à Cas9 e a deleção promovida, né, por ela, seria possível fazer a retirada de uma mutação e, consequentemente, diminuir a replicação do vírus? Então, a Cas9, assim, tem diversas estratégias, né? A Cas9, ela não reconhece simples fita de RNA, por isso que teria que ser usada a Cas13 mesmo. Mas o que alguns pesquisadores têm olhado é, de repente, por exemplo, diminuir a expressão de ACE2. Então, você poderia, de repente, fazer alguma edição ali usando a Cas9, né, que levaria, por exemplo, a uma mutação, que levaria no gene da ECA2 para reduzir essa expressão. Então, isso poderia ser feito. Agora, se você quer agir no RNA viral, teria que usar a Cas13 ou as derivadas, né, que reconheceriam o RNA viral.
Tá ótimo, obrigada. Vou voltar agora para uma pergunta para o Gustavo. Se tem alguma, assim, considerando, desculpa, quem fez a pergunta foi o Lázaro Robson de Araújo. Ele pergunta se, considerando a complexidade e variabilidade química dos fitoderivados, se tem alguma planta sendo estudada que ajude no combate ao Covid-19. Tem, mais em relação ao estudo de plantas, eu volto também à questão da minha apresentação. Obrigado, Lázaro, que é um pesquisador, professor lá na Paraíba. Em relação ao estudo de diversos tipos de plantas e produtos naturais, temos por exemplo, a tetrandina, que eu falei na apresentação, ela é derivada da planta Stephania tetandra, de uma erva japonesa e chinesa. Então, que ela é estudada até com propriedades anti-inflamatórias, vasodilatadoras, e também outros tipos de doenças, como as doenças hepáticas e como também a doença do câncer. Então, isso aí é um possível alvo terapêutico, né? Mas ainda está agora em fase 4, tem estudos avançados para a infecção pelo vírus Ebola. A gente tem agora, até fase 4, que está publicado na base de dados do Clinical Trials do NIH, em fase 4, porém, ainda é precoce falar alguma coisa em relação ao estudo mais específico de algum produto natural derivado de planta. Tá ótimo, obrigada. Rodrigo, a Ileana Rubio, né, de Diadema, tinha feito uma pergunta aqui sobre mulheres na menopausa, e logo em seguida você falou sobre isso e ela já se sentiu contemplada com a sua resposta, mas eu não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa. Em relação à menopausa, é aquele estudo que está sendo realizado aí, né, para eles tentarem correlacionar em nível populacional a infecção, né, e essa né, o Covid-19 com a terapia de reposição em mulheres. Então, eles estão desenvolvendo, né, o pessoal os pesquisadores do King's College, eles estão desenvolvendo esses aplicativos para fazer essa análise, né, no nível mais geral. Mas tem, sim, que se estudar, então, por conta dessa diminuição hormonal em relação às mulheres mais jovens. E posso só fazer um parênteses aqui? Claro. Gustavo, e uma outra pergunta que eu tinha visto aqui em relação aos... posso compartilhar a tela novamente? Por favor, Michel. Em relação aos fitoestrógenos aqui, né? E em relação aos fitoquímicos, né, em geral, só para complementar, para mostrar esse trabalho aqui também, que o professor poderia dar uma pesquisada aqui, que ele fala sobre os fitoquímicos, né? Há uma análise em si também, né? Os potenciais terapêuticos aqui, vai envolver uma série de proteínas do SARS-CoV-2 e dentre os compostos a gente tem os fitosteroides, né? A genisteína, por exemplo, e os flavonoides também. Né? Então, só para complementando aí um pouquinho da pergunta do Gustavo, está mais relacionado a essas proteínas do SARS-CoV, mais do que na autofagia. Tá ótimo, obrigada, Rodrigo. Roberta, a Juliana Poltronieri Rolim, ela pergunta sobre a CRISPR-Cas13, né? Se após a terapia com o CRISPR-Cas13, as células do hospedeiro degradariam, né, a Cas13, ou mesmo se esse sistema se manteria dentro das células por um tempo indeterminado.
Isso é uma excelente pergunta. Na verdade, isso é um dos grandes problemas, né, dessa terapia com CRISPR, porque se você, isso depende do vetor que você está usando para expressar a Cas13, né? Se você usar um vetor que tenha uma expressão permanente, ela vai ficar sendo expressa ali. Isso é um problema, porque pode gerar off-targets, né? Mas os pesquisadores também têm uma abordagem de trabalhar com a proteína. Então, você coloca, em vez do gene que expressa Cas13, você coloca a proteína Cas13 para que ela fique ali convenientemente e logo depois, né, perca atividade, seja degradada, tá? Então, depende da maneira como você expressa. A questão é, se a gente está pensando numa terapia, né, em vivo, é difícil você, né, transfectar uma proteína em vivo. Então, tem ali, né, uma faca de dois gumes mesmo, né? Então, a gente precisa ficar atento, talvez utilizar um vetor com uma expressão transiente, para que, né, não fique muito tempo sendo expressa essa proteína Cas. Obrigada. Tem agora, Gustavo, tem várias perguntas sobre cloroquina e hidroxicloroquina, né? Então, deixa eu só tentar juntar aqui. Uma delas é uma pessoa que relata que alguém da família tem lúpus e toma já a hidroxicloroquina há muitos anos. Primeiro, se isso conferiria alguma imunidade ao vírus, ou se ajudaria, né, a não contrair, ou a debelar o vírus mais rapidamente. O outro é da Patrícia Sartorelli, desculpa, ela pergunta, considerando que as estruturas químicas da cloroquina e hidroxicloroquina, se teria alguma característica que colaboraria para a inibição da replicação viral. Sendo assim, se poderiam ser feitos estudos com análogos dessas substâncias. E aí, mais uma ainda, referente à hidroxicloroquina, do Salomon, se haveria algum acompanhamento das pessoas que tomam, né, a hidroxicloroquina regularmente, para reumatismo, malária, e que é bem relacionado com a primeira, né, que diz que a familiar que toma cloroquina porque tem lúpus, né? Deu para entender? Isso. Muito obrigado pelas perguntas. É um tema realmente interessante, essa questão da cloroquina e da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é mais potente, nos estudos mostraram que seria mais potente em relação à cloroquina. Se a gente pensar em relação de mecanismo de ação da cloroquina, tem uma base teórica fundamentada em relação ao sistema endolizossomal, o sistema autofágico, que isso tudo vai contribuir, como mostrei na apresentação, ou para a síntese da proteína ECA, que vai para a membrana plasmática, para ser, então, ajudar na infecção dos novos vírus, através da interação com a spike protein e com a ECA2. Então, a autofagia, tanto a autofagia como a via endossômica, endolisossomal, pode contribuir tanto para a síntese, como também para o processo de desnudação. Se a gente pensar de maneira teórica, a cloroquina inibe tanto esse processo de desnudação, ele diminui o processo de desnudação do vírus e liberação do RNA viral para a célula do hospedeiro, como também pode inibir o aumento da expressão da proteína ECA2 na membrana plasmática. Porém, isso tudo foi verificado algumas evidências, embora que várias evidências foram contestadas com a partir de outros trabalhos, e que demonstraram que na evidência clínica a cloroquina não teria um efeito específico e que poderia ter um efeito maior benéficos em detrimento dos seus efeitos colaterais já conhecidos para o paciente da COVID-19. Então, a cloroquina foi estudada amplamente para ser um antimalárico ou para tratamento com indicação para lúpus ou doenças autoimunes. Porém, para a COVID-19, ocorreu essa corrida contra o tempo para tentar verificar a eficácia da cloroquina, da hidroxicloroquina em pacientes
diagnosticados com a Covid-19, porém não houve uma eficácia benéfica em relação a esses pacientes diagnosticados. Vale a ressalva que esses pacientes com a Covid-19, que hoje se sabe que apresentam um quadro mais grave, pode ter, não são todos, podem ter também várias comorbidades em relação a cardiovasculares. E uma das reações adversas da cloroquina é o prolongamento QT, então induzindo uma arritmia cardíaca. Além disso, foi evidenciado que, em associação com antibióticos macrolídeos, como azitromicina e claritromicina, isso também pode causar esse tipo de reação adversa. Então, eu não sou clínico, sou farmacologista, mas experimental, de farmacologia básica, e a gente estuda o mecanismo de ação. Porém, a parte clínica de acordo com a conduta médica específica respaldada em base científica. Então, com isso, a gente ainda não sabe se realmente a cloroquina, ou sabe até baseado no quadro clínico dos pacientes, que a OMS até suspendeu a questão das pesquisas relacionadas com a cloroquina, mostrando que realmente não tem um benefício no quadro clínico de vários pacientes, a partir desse estudo da Lancet, envolvendo mais de 96 mil pacientes. Ótimo, muito obrigada, Gustavo. Antes de eu passar a próxima pergunta para o Rodrigo, eu só quero avisá-los que temos muitas perguntas e que provavelmente nós não vamos conseguir responder todas, mas eu estou anotando e eu vou passar para os três um arquivo com todas as perguntas que estão chegando. Eu queria também aproveitar e agradecer a presença da professora Soraya Smiley, nossa reitora, que está assistindo também o webinário pelo streaming, e ela diz que dá os parabéns, que muito pertinente e excelente essas apresentações no âmbito da farmacologia celular e molecular, e como é importante mostrar como os fármacos precisam ser estudados, né, para verificar se eles podem ajudar ou prejudicar durante a infecção de um novo coronavírus. Nossas ações baseadas em evidências e na ciência. Parabéns à própria GPQ pela organização. Muito obrigada, Soraya, pela presença. Então, agora mais uma pergunta para o Rodrigo, é uma pergunta da Priscila Matsumoto, né, que também foi nossa egressa. A Priscila pergunta se a reposição do estrógeno durante a menopausa é parecido com a pergunta que a Eliana tinha feito, né? Só que aí mais no caso de reposição realmente mais específico. E se, Rodrigo, você pensou em avaliar isso no projeto? Quer dizer, você já mostrou para a gente, né, o trabalho que está publicado, mas ela quer saber se você vai fazer isso também. E vou aproveitar e já incluir uma pergunta do Joel Machado, se os androgênios podiam ser responsáveis por exacerbar a infecção, né, no Covid-19 nos homens, e se existem estudos sobre os inibidores androgênicos. Obrigado pelas perguntas, Priscila. Primeiramente, aí, a gente não pensou em nenhum ensaio de reposição hormonal, ensaios clínicos, porque a gente faz a farmacologia básica, né, como o Gustavo contou bem, e a professora Soraya também. Então, a gente vai fazer os tratamentos como se fosse uma reposição, né, na verdade, nas culturas celulares, mas que não são de mulheres em menopausa, são diversos tipos celulares que nós estamos testando para saber qual desses tipos celulares vai responder melhor a essa questão hormonal, além da infecção viral. Então, vai ser essa abordagem que a gente vai ter. Possivelmente, algum tipo de reposição possa ter algum efeito, né? É o que os pesquisadores da Inglaterra estão fazendo aí nesse estudo de avaliar se as mulheres que estão tomando reposição hormonal elas podem ter alguma proteção, né? Então, seria mais um estudo clínico e um estudo também epidemiológico.
Já na pergunta do Joel, eu tinha mostrado algumas evidências anteriores, né, principalmente daquele artigo que é liderado pelo Stanley Bellman, né, dos Estados Unidos, que ele mostrou que os androgênios eles não teriam efeito na diminuição dessa proteção. Os androgênios eles podem também ter algum efeito pró-inflamatório, né, diferente dos estrógenos, né, e isso aí não saberia dizer ao certo qual que é o efeito do androgênio, se ele está prejudicando ou não. Mas quando a gente considera, né, também que os indivíduos com idade mais avançada, eles têm uma maior predisposição para ter a Covid-19, e a gente tem também um declínio, tanto dos estrógenos quanto dos andrógenos também. Então, assim, do ponto de vista clínico, eu não saberia responder a sua pergunta, Joel. Obrigada, Rodrigo. Roberta, a Juliane Ismari de Oliveira pergunta se algum ensaio com terapia gênica tendo a TMPRSS2 como alvo, usando CRISPR. Ou CRISPR, ou terapia celular, ou outra estratégia. Se não tivesse, você considera que seria viável essa alternativa? Bem, ainda não tem, Juliane. Seria bem interessante, né, com certeza, olhar, né, para essa enzima, né, que é bem importante. Eu vi um trabalho que eles estão testando, é um trabalho brasileiro, né, que saiu até na agência da FAPESP, que eles estão usando edição genômica, mas para ECA2, né, para o receptor, para fazer essa edição e tentar, de alguma maneira, né, evitar essa infecção pelo vírus. Mas da TMP eu ainda não vi e não tem nenhum artigo publicado, né? Um projeto assim, esse da ECA2 e da TMP, mas seria bem interessante sim. Eu acho que depois desse primeiro artigo, né, de terapia gênica, muitos outros virão, com certeza. Obrigada, Roberta. E agora eu vou fazer então a última rodada de perguntas, né, por causa do horário. Gustavo, tem duas perguntas aqui a respeito de inibidores de ECA. Uma é do Tiago de Oliveira Afonso, né? Então ele pergunta qual seria o impacto para os pacientes em uso para inibidores de ECA e BRA. E a Camila de Albuquerque Montenegro, que diz que o fato dos coronavírus apresentarem na membrana a proteína espícula, né, a spike, proteína F, que interage com a ECA2 dos hospedeiro, seria a justificativa da presença de indivíduos hipertensos no grupo de risco da Covid-19. Ela também pergunta se é interessante estudar a mudança da farmacoterapia dos que usam o inibidor de ECA, bem como dos bloqueadores de angiotensina, já que tem esse efeito compensatório da maior expressão de ECA2. Inicialmente, vários estudos foram... Muito obrigado a todos pelas perguntas relacionadas com inibidores de ECA e bloqueadores receptores de angiotensina. Realmente, se a gente for pensar, tem até uma hipótese relacionada com um estudo mostrando, será que inibidores da ECA, por exemplo, da ECA2, poderia causar uma superexpressão desses receptores na superfície da célula hospedeira e aumentando ainda mais a infectividade das células pelo SARS-CoV-2? Os estudos até agora, basicamente in vitro, demonstraram que não teria basicamente um aumento em potencial da infecção das células in vitro, ou seja, em pacientes hipertensos que usam de maneira contínua esses medicamentos, não haveria um risco a mais na questão da infecção pelo SARS-CoV-2. Em relação a outra pergunta, relacionada à terapia adjuvante, ainda não se sabe necessariamente quais as terapias que poderiam ser adjuvantes em relação à infecção pelo SARS-CoV-2.
Porém, vários fármacos foram utilizados de maneira a diminuir a patogenia com que esse vírus pode levar na Covid-19. Então, infelizmente, ainda não se tem um fármaco que mostre um mecanismo eficaz que possa realmente inibir de maneira cientificamente baseada cientificamente, que possa inibir a replicação intracelular do vírus. Mas há outros fármacos que podem controlar a sintomatologia da Covid-19. E em relação a inibidores da ECA, repetindo, especificamente, não apresenta não há estudos que ainda comprovem uma maior infecção em relação ao SARS-CoV-2. Posso só completar uma coisinha? Claro. Acabou de sair, né? Tem um artigo bem importante, que depois se quiser acessar, na New England, no dia 30 de março, falando dos inibidores, né? De ECA e também dos bloqueadores, né, do receptor de angiotensina, e é uma revisão excelente, né, falando que realmente é isso que o Gustavo comentou, não há evidências, inclusive parece que pacientes que não fazem uso, né, desses medicamentos para controle da pressão arterial, eles também tiveram uma piora do quadro, então não necessariamente está atrelado ao uso dos inibidores do receptor, né, da ECA e também dos bloqueadores. Mas é um artigo bem legal, acho interessante dar uma olhada no New England. Tá ótimo, obrigada. Igor, embora vocês não tenham comentado, mas tem uma pergunta interessante aqui. A Patrícia dos Reis Gonçalves pergunta sobre poder de medicamento, uma vez que ela regula o metabolismo mitocondrial. Desculpa, Marimélia, cortou a pergunta. Desculpa, ela está perguntando a respeito de melatonina. Melatonina? Melatonina. Melatonina é uma boa pergunta, mas eu não me arriscaria a responder sobre a melatonina. Não, a gente sabe que a melatonina tem efeitos, né, no sistema imunológico, então não, né, poderia, né, testada, mas realmente eu não olhei nenhum trabalho que tenha ido para esse lado da melatonina. E acho que a última pergunta é agora para a Roberta, é da Priscila Carlisto. Se já existe algum estudo, se já está se falando a respeito do uso de células-tronco como uma alternativa para o tratamento. Bom, a gente sabe que as células-tronco, né, principalmente as mesenquimais, né, elas têm um efeito imunossupressor. Então, realmente poderia ter algum efeito, né, principalmente na via de inflamação, né? Então, tem um potencial, mas realmente eu não vi nenhum estudo assim usando especificamente para a Covid-19. Tá ótimo. Bom, eu quero de novo agradecer vocês três, Gustavo, Rodrigo, Roberta. Foi excelente, acho que foi muito esclarecedor. E lembrar, então, as pessoas que estão assistindo, que várias pessoas perguntaram a respeito do compartilhamento dessas informações. Então, tem aqui o link para vocês, de onde esses webinários gravados ficam. Então, tem os anteriores também, já estão lá. E aproveito para convidar todos que estão assistindo para o próximo webinário, que vai ser na sexta-feira que vem. A gente está fazendo sempre às sextas-feiras, às 11 horas da manhã. Quem vai falar é a professora Zila Sanches, que é do Departamento de Medicina Preventiva, e vai falar sobre o uso de álcool em tempos de Covid-19, reflexões necessárias sobre efeitos secundários da pandemia. Acho que é um assunto muito importante, né, para todos, e então fica aqui o convite para que todos venham. E, de novo, muito obrigada pela palestra e muito pelas palestras, né? Obrigada pelas respostas.
e também muito obrigada às pessoas que assistiram, né? E agradeço de novo ao pessoal da TI que nos dá o suporte, Michel, Manuel, e agradeço o excelente trabalho deles. Então, obrigada.